A Material Ferroviário S.A., mais conhecida como Mafersa, foi a maior e mais importante fabricante brasileira da indústria de material ferroviário, tendo produzido desde a sua fundação mais de 1.200 carros ferroviários, muitos dos quais foram fabricados em parceria com a célebre The Budd Company e se tornaram icônicos, como o TUE Série 100 da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que foi o primeiro trem em aço inox fabricado no Brasil. E o Série 198/108, que foi o primeiro TUE destinado a servir a primeira linha do metropolitano de São Paulo e do Brasil, a linha Norte e Sul, onde prestou serviços ininterruptos por 44 anos e se tornou símbolo da cidade de São Paulo. A Mafersa foi fundada em 31 de janeiro de 1944 pelo empresário Lauro Parente e seu grupo familiar. Durante esse período, fabrica rodas e eixos para as ferrovias nacionais. Devido à sua localização às margens do então São Paulo Railway, vendia rodas, eixos e vagões de carga para essa ferrovia. Devido à boa capacitação da companhia, eles obtiveram um importante contrato de transferência de tecnologia com a The Budd Company, sendo a Mafersa a primeira companhia industrial da América Latina a produzir carros em aço inoxidável. No ano de 1954, já começavam a ser produzidos os primeiros carros de passageiros para operar na aviação férrea Federal Leste brasileiro, na fábrica de Contagem. Em fevereiro de 1956, a unidade da Grande Belo Horizonte produz para a Central do Brasil 1.372 vagões de carga, entre eles unidades frigoríficas de 50 toneladas. Em 1957 é inaugurada a filial de Caçapava, responsável pela fabricação de truques, eixos, rodas e engates. Em 25 de janeiro de 1958, inaugurado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a fábrica de carros de passageiros no bairro paulistano da Lapa, responsável por montar 20 TUEs e fabricar outros 36 composições da então série 101 da EFSJ, Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Um anúncio da empresa publicado na Folha da Manhã de 28 de julho de 1957 fala que 34 trens desta série foram importados diretamente da Budd Company em Filadélfia, Estados Unidos.
1960, a empresa se uniu com a The Chain Build Company para fabricar caminhões betoneiras, usinas de concreto e caminhões basculantes e super dumpers, com o objetivo de expandir as operações além da indústria ferroviária. E nesse mesmo ano chega à fábrica de Caçapava uma forja pesada que na época era a maior da América Latina, com capacidade de forjamento de 6.000 toneladas e capacidade para produzir 30.000 toneladas de forjados por ano. Foi instalada com a colaboração do BNDE, atual BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. No entanto, nos anos de 1950, a indústria automobilística se instalava com mais força no Brasil. E o transporte rodoviário ganhava incentivos do governo. Esta situação começou a ser sentida pelas companhias ferroviárias e a partir dos anos de 1960, os investimentos em trilhos caíram e a Mafersa, como outras empresas, enfrentavam dificuldades. Pouco antes do golpe militar de 1964, a Mafersa é estatizada devido à falta de recebimentos de novos pedidos do governo, até então seu maior cliente. Em novembro daquele ano, alguns funcionários da empresa foram processados pelo antigo DOPS, pelo fato de que havia uma célula comunista no seu interior. Foi nessa época que se iniciou a produção de carros de passageiros série 800, baseados na série Pioneer 3 da Budd, para a Estrada de Ferro Sorocabana e Estrada de Ferro Araraquara. Em 1968 são fabricados TUEs para a EFSJ, Estrada de Ferro Santos Jundiaí, baseados na série Pioneer 3 da Budd. Na década de 1970, a Mafersa teve seu auge, fabricando TUEs para o metrô de São Paulo e em 1972, sob licença Budd, Metrô do Rio em consórcio com a Vilares, 1978, para a Rodovia Ferroviária Federal entre 1976 e 1978. Deste ano, a série 431, mais conhecida como Marmitão e semelhante ao TUE série 500, fabricado no Japão em 1977 pela Hitachi, começou a rodar em caráter experimental em março de 1978 no trecho suburbano da Estrada de Ferro Leopoldina, atual linha Saracuruna da Supervia. Mas o leito ferroviário desta linha não aceitou essa frota e todos os TUEs desta série foram para o subúrbio de São Paulo e para a FEPASA, em consórcio com a Vilares, ACSC e Sorefame, 1980. Ainda em 1972, a empresa começou a exportar rodas forjadas da fábrica de Caçapava para o Paquistão. Durante a década de 1980, a Mafersa sofre um duro golpe com a falência da The Budd Company, ficando impedida de fabricar trens utilizando os métodos da empresa americana.
A última encomenda utilizando esse processo foram os TUEs Mafferza 700 para a RFSA, Rede Ferroviária Federal, fabricados entre 1983 e 1987. Houve uma tentativa de utilizar um processo de fabricação francês sob a licença da Franco-Rail, mas o único projeto que a Mafferza utilizou nesse processo foram as frotas C e D do metrô de São Paulo, construída em conjunto com a Cobrasma. Em setembro de 1981, a empresa assina um contrato com o governo de Moçambique para vender 200 vagões de carga e 3.000 rodas destinadas à malha ferroviária do país africano, que passam na capital Maputo e também aos países vizinhos. Em 1982, ocorre a primeira tentativa de privatização da Mafferza, e os interessados na desestatização eram o antigo Banco Bozano Simos, atual Santander, Indústrias Vilares, Fábrica Nacional de Vagões e até empresários como Roberto Naufel, que desistiu da ideia em outubro daquele mesmo ano. Além disso, crises econômicas impedem o governo brasileiro, que respondia pela maioria de suas encomendas, de adquirir novos trens, o que obriga a Mafferza e sua concorrente Cobrasma a iniciar a fabricação de ônibus e trólebus em 1985, como um meio de diversificar seus produtos para fugir da crise econômica. Praticamente ninguém mais aplicava em ferrovia. A inflação e o desemprego nesta época não só afetavam o bolso dos trabalhadores, como do próprio governo, que ainda era o maior investidor em sistema de trilhos. Em agosto de 1987, a empresa desenvolve vagão-tanque maior, sem a longarina e pesando 6 toneladas a menos que os convencionais. O projeto levou 8 anos de pesquisas e foi desenvolvido através de computadores e, segundo o diretor da divisão de vagões de carga na época, o Brasil se equiparara à tecnologia internacional de fabricação. No segundo semestre de 1989, o governo tentou leiloar a Mafferza pela segunda vez, mas a campanha de Lula para as eleições daquele ano fez o então presidente José Sarney suspender a privatização da empresa no dia 10 de outubro. A decisão saiu após uma audiência com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Para o ex-presidente do BNDES, Márcio Fortes, a decisão de suspender o leilão da empresa foi mais política do que técnica. Já Ney Távora, presidente do banco na época, disse que a venda causaria prejuízo por causa dos investimentos necessários para saneá-la, apesar do BNDES defender a desestatização. Lançado em 1985 pela Mafferza, o ônibus M210 era monobloco, ou seja, a carroceria e o chassi formavam o mesmo conjunto. O motor era o Cummins
6CT83210, o mesmo que equipava o caminhão Volkswagen 14210. A transmissão era ZF-S 690 e o eixo de tração era feito pela Mafesa, com tecnologia licenciada na Europa. A empresa foi uma das pioneiras na aplicação do freio ABS e controle de estabilidade em ônibus urbanos. Posteriormente, uma outra versão mais sofisticada lançada em 1985 era o M240, com uma opção de transmissão automática Allison, com mais potência e conforto para o motorista e passageiros. Em 1986, os ônibus e trólebus da Mafesa começaram a ganhar mercado tanto pelo crescimento do setor de transportes urbanos e metropolitanos, como também pela credibilidade que tinham as marcas Mafesa e Cummins. Ambas empresas que atuavam em parceria começavam a utilizar a reputação que tinham no mercado e a boa aceitação dos empresários como estratégia de negócios. Uma propaganda da Cummins, por exemplo, trazia o depoimento do empresário Alfredo Willy Isaac, fundador do Leblon Transporte Passageiros, que comprou 28 Mafesas e com os veículos ligava os municípios de Curitiba e Fazenda Rio Grande, no Paraná. Na propaganda, a Cummins fazia questão de trazer o depoimento de empresários dizendo que depois de 400 mil quilômetros rodados, os motores dos ônibus não tiveram que ser abertos para fazer a retífica. No entanto, os ônibus da Mafesa começaram a apresentar alguns problemas, principalmente quando circulavam fora de corredores. De acordo com o site Caminhão Antigo Brasileiro, haviam problemas com a ingestão de poeira por causa da inadequada tomada de ar de admissão e também o desgaste excessivo no mancal de encosto do virabrequim. Os problemas começaram a ser corrigidos no início dos anos de 1990. Para se ter uma ideia, foram feitos testes na rodovia Mogi-Bertioga, como relatou um dos participantes do site, Evandro Fulling, que dizia o seguinte: à volta de 1992, no papel de engenheiro de aplicações da citada Casa Norte-Americana de Motores Diesel, este aqui que escreve teve o prazer de trabalhar em vários desenvolvimentos do M210 e do M240, tendo inclusive participado de um memorial teste de cooling, de arrefecimento, na serra da rodovia Mogi-Bertioga, a SP-098, ocasião em que 2 Mafesas foram acoplados por um cambão, de modo a simular carga no veículo anterior do comboio. Diversos sistemas de São Paulo e de outros estados já contavam com ônibus da Mafesa, que marcaram, por exemplo, as operações do corredor metropolitano São Mateus e Abaquara, ligando o ABC Paulista à zona sul e leste da capital. A Mafesa também ganhou mercado em trólebus. Entre 1986 e 1988, em parceria com a Vilares,
A empresa, por exemplo, forneceu 78 trólebus para a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a maior parte que operou na região de Santo Amaro, na Zona Sul. Em 1987, a Mafesa desenvolveu um protótipo de trólebus articulado que chegou a ser testado no corredor ABD, hoje operado pela Metra. Em 1988, ainda forneceu 6 trólebus para a CSTC, que era a Companhia Santista de Transporte Coletivo, empresa pública. Os veículos operaram pela aviação Piracicabana em uma linha histórica de Santos, mas a prefeitura já tinha assinado um decreto para que passasse a integrar o patrimônio público. No início dos anos de 1990, a Mafesa transferiu sua produção de ônibus diesel para a unidade de Contagem, em Minas Gerais, e lança a série S de ônibus, M210S e o M240S, com design mais moderno e algumas diferenciações na parte mecânica. A produção inicial da unidade de Contagem era de 30 ônibus por mês. Em 1993, a Mafesa tinha aproximadamente 1.000 veículos de transporte coletivo sob pneus rodando no país. Foi na fábrica de Contagem que a Mafesa produziu não apenas ônibus monoblocos, mas também chassis e plataformas para receberem carrocerias de outras empresas. No início da produção na cidade mineira, a empresa lançou o M210S com câmbio manual. Já o M240S tinha câmbio automático. A empresa também atuou na fabricação de chassis para ônibus articulados. Foi o M290 com motor Cummins de 290 cavalos. O ônibus não teve a mesma aceitação dos seus antecessores pelo fato de a Mafesa já estar caminhando para o seu final por causa da crise econômica e no setor ferroviário. Algumas empresas de ônibus chegaram a circular com o M290, como a Aviação Januária em Mauá, na Grande São Paulo, cuja unidade foi encarroçada pela Ciferol. A Mafesa também apresentou no mercado, sem grande sucesso, o modelo de ônibus rodoviário MR1-320, que foi um protótipo. No entanto, não houve tempo para comercialização em linha, já que a empresa entrava em declínio. A Leblon Transporte Passageiros, a mesma que apareceu na propaganda da Cummins, tinha uma divisão de ônibus de fretamento e chegou a operar em Fazenda Rio Grande, em Curitiba, com uma unidade do Mafesa rodoviário. No início dos anos de 1990, a Mafesa fabrica trens para o metrô do Distrito Federal, com um novo processo de fabricação já utilizado nos trens do metrô Rio. Na mesma época, a Mafesa faz parceria com a empresa norte-americana Morrison Knudsen Co. Essa parceria resulta na fabricação de 256 caixas para TUEs de aço inox para o metrô de Chicago, 3.200 séries, 38 carros de passageiros chamados nos Estados Unidos de Mafesa Coaches para a Virginia Railway Express. Em 11 de novembro de 1991, a empresa é privatizada, sendo que a Refer
A Associação dos Funcionários da Rede Ferroviária Federal adquiriu o controle acionário com 90% das ações. Em 1994, o consórcio Morrison Knudsen Co. Marfesa vence a licitação nos Estados Unidos que previa a fabricação de carros de 2 andares para o Contrain nos Estados Unidos. O contrato é cancelado em 1995 com a falência da Morrison Knudsen Co., detentora do contrato nos Estados Unidos. Em julho de 1992, a empresa teve um projeto de produzir um motor a gás natural desenvolvido pelo Centro Tecnológico de Aeronáutica, que seria testado num ônibus, mas a ideia não foi levada adiante. Em junho de 1993, a fabricante exportou rodas ferroviárias para a Arábia Saudita, a partir do porto de São Sebastião por causa do baixo custo. No início dessa década, o governo brasileiro não faz nenhuma encomenda de trens, o que leva a empresa à nova crise que atingiu seu ápice em 1995. No início dessa década, o governo brasileiro não faz nenhuma encomenda de trens, o que leva a empresa à nova crise que atingiu seu ápice em 1995, com a falência da parceria Morrison Knudsen Co., com a fábrica parando a produção por 3 meses, sendo vendida ao Clube de Investimentos de Funcionários. No fim desse ano, os 1.820 empregados foram demitidos e a dívida da Mafesa já atingia 2,6 milhões de reais. A fábrica foi reaberta em 1996 com 360 funcionários e recebeu apenas encomendas de reformas, tendo reformado a antiga série 101 da EFSJ, Estrada de Ferro Santo Jundiaí, que agora pertence à CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A matriz industrial no bairro da Lapa, em São Paulo, foi adquirida pela multinacional francesa Alstom em 1997. A filial de Caçapava atinge a marca de 2 milhões de rodas produzidas em 21 de agosto de 1998 e em maio de 1999 passa a ser chamada MWL Brasil Rodas e Eixos. A Mafesa foi um marco na história dos transportes do Brasil. Apesar de fabricar por menos de 10 anos os ônibus, também trouxe importantes contribuições para este meio nas ruas e avenidas das principais cidades do país.
A exemplo de outras fabricantes ferroviárias, Cobrasma, os ônibus uniam a praticidade do transporte sobre pneus, incorporando elementos de qualidade do transporte ferroviário. As linhas de desenho, as soluções de ergonomia e a durabilidade da carroceria tinham padrões até então pouco vistos na indústria de ônibus brasileira. Ao lado dos trólebus da Cobrasma e do monobloco urbano O371 da Mercedes-Benz, os ônibus da Mafesa realmente representavam inovações da mobilidade urbana. Algumas foram seguidas, outras por questões de custos dispensadas.